Bom, boa noite, professor. Eu me chamo Murabi Henrique Costa Fortunato e hoje eu vou falar um pouco sobre núcleo celular, da atividade da primeira avaliação de biologia celular. Bom, primeiro eu gostaria de começar respondendo a questão proposta pela senhora, que seria: quais as importâncias do núcleo celular para a profissão do engenheiro agrônomo? Bom, como o núcleo celular carrega maior quantidade de material genético, a gente pode dizer que se o núcleo celular não existisse, seria impossível a manifestação de expressões gênicas, ou seja, não conseguiríamos distinguir milho de algodão, pois seria impossível a manifestação dos genótipos. Bom, assim eu dou início ao meu vídeo de núcleo celular. Bom, o núcleo celular é uma característica exclusiva de seres eucariontes e, como já foi dito anteriormente, carrega a maior quantidade de material genético. Esse material genético é composto por polímeros de nucleotídeos. Esses polímeros de nucleotídeos são ligados através de uma ligação chamada fosfodiéster. E esses polímeros são denominados DNA. O DNA é composto por açúcares, fosfatos e bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são elas: a adenina, que se liga com a catimina, e a citosina, que se liga com a guanina. Bom, essas bases nitrogenadas se associam através de pontes de hidrogênio, porque o DNA assume uma configuração de dupla hélice, de fita dupla hélice. Bom, o núcleo celular possui algumas características e algumas organelas. Primeiro eu vou começar falando das organelas e depois eu passo para uma característica do núcleo celular. Bom, o envoltório nuclear é uma organela que possui duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. E entre essas duas membranas existe um espaço chamado espaço perinuclear. Esse espaço perinuclear, eles são interrompidos por poros nucleares. Esses poros nucleares possuem proteínas chamadas de proteínas nucleoporinas, que possuem a função de importação e exportação nuclear através da sequência sinal, ou seja, não serão todas as moléculas que conseguirão entrar e sair do núcleo celular. Esses poros nucleares, essas proteínas nucleoporinas, assumem um formato de cesta de basquete. Incrustado no envoltório nuclear e, consequentemente, nos poros nucleares, existe uma organela chamada lâmina nuclear. Essa lâmina nuclear ela é formada por filamentos de proteína lamina, que envolvem, dão sustentação ao envoltório nuclear e, posteriormente, ajudam na divisão celular. Bom, consequentemente, como todo ser eucarionte possui núcleo celular, consequentemente ele possuirá nucleolo. E o nucleolo possui uma função de síntese de RNA ribossômico. Esse síntese de RNA ribossômico, ele tem um papel preponderante na síntese de proteínas, e por isso ele precisa estar sempre ativo. Em volta do nucleolo existe uma região chamada de nucleoplasma, onde o DNA é disperso junto de água e íons. Esse DNA disperso, como o DNA é uma molécula muito grande, o DNA precisa se compactar, precisa se condensar. Então ele se associa a proteínas. Quando o DNA se associa a proteínas, o DNA é chamado de cromatina. E ele pode estar mais condensado, mais compactado ou menos compactado, menos condensado. Quando ele está menos condensado, ele é chamado de eucromatina. E quando ele está mais condensado, ele é chamado de heterocromatina. Bom, como eu havia dito, o núcleo celular ele possui também características. E uma dessas características é que o núcleo celular é dinâmico, ou seja, quando a célula recebe a sinalização para entrar em divisão celular, a cromatina ela se une a proteínas chamadas proteínas histonas para se condensar, para se compactar. Essas proteínas histonas elas se dividem em duas, de 4 formando 8, assumindo uma configuração de um octômero. Quando o octômero se une às cromatinas, o DNA entra no primeiro nível de compactação, e essa união é denominada de nucleossomo. Existem 3 níveis de compactação. O segundo nível de compactação é quando o nucleossomo se une à proteína histona chamada proteína H1, e também assume um formato de solenoide.
esses dois primeiros níveis de compactação do DNA, o núcleo ainda apresenta uma característica de intérfase. Mas a partir do terceiro nível de compactação, quando o DNA assume uma característica de cromossomo metafásico com 1.400 nanômetros associados a proteínas do escapô, as cromátides irmãs se separam e o envoltório nuclear se deforma para formar duas células, iguais, uma célula mãe e uma célula filha. E essa deformação é que característica o núcleo celular como dinâmico. Bom, era isso que eu tinha para falar, professora. Obrigado, boa noite.